Olá, sejam todos muito bem-vindos ao RSUcast, o podcast da Rede Saúde Única. Nós estamos gravando diretamente dos estúdios da ProHub, na Famecos, aqui na PUC-RS, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Esse episódio ele faz parte da Semana de Uma Só Saúde. Essa semana está sendo organizada pela Rede Saúde Única, aqui no Rio Grande do Sul, envolvendo diversas universidades e instituições gaúchas, com atividades descentralizadas para a gente falar sobre um tema muito importante, que é o tema de Uma Só Saúde. Eu sou Gustavo Bus, da Rede Saúde Única Fiocruz, e ao meu lado apresenta este podcast Melanie Dutra, da Unicinos. Oi, pessoal. E na produção deste programa está Marcelo Frei, também da Rede Saúde Única Fiocruz. Recebemos hoje Mara Rúbia Alves de Lima, médica docente da UFSPA. Muito bem-vinda, Mara. Muito obrigada. Também está aqui conosco Flávia Borges Fortes, médica veterinária da SEMA, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente aqui do Rio Grande do Sul, à frente da Agenda de Políticas Públicas para Animais. Seja muito bem-vinda, Flávia. Muito obrigada pelo convite. As nossas convidadas vão nos ajudar a refletir sobre o papel de Uma Só Saúde na construção de um futuro mais equilibrado e sustentável. Então, Mel, a gente começa falando sobre Uma Só Saúde. Eu ia falar isso, Gus, porque uma só saúde, às vezes, é um conceito que as pessoas podem ter uma certa dificuldade de entender o que significa isso. Às vezes o pessoal acha que é só saúde humana, por exemplo, mas o conceito é muito mais abrangente que isso. Se a gente for olhar em imagens, por exemplo, que representam esse conceito... Que vai aparecer aqui na nossa tela. Aí. Isso. Nessa imagem, a gente pode ver que a saúde única engloba, sim, a saúde humana, que é muito importante e tem muito da nossa atenção, mas também engloba a saúde dos ecossistemas, dos nossos biomas, da água, enfim, tudo aquilo que está ao nosso redor, e também a saúde animal, que é um conceito que às vezes as pessoas esquecem de colocar na equação. Eu acho que a Flávia e toda a atuação que ela faz pode trazer um pouco esse olhar de como ela vem dedicando-se a isso e como isso tem essa intersecção super forte com a nossa saúde também, né, Flávia? Com certeza, a saúde dos animais, ela impacta diretamente a saúde dos seres humanos, né? E a gente, quando vai falar sobre isso, pensa muito nas zoonoses. Historicamente, a gente sabe que elas são muito importantes, mas a gente também tem que pensar em outras questões, como doenças transfronteiriças, que são doenças de rápida difusão, por exemplo, entre animais de produção, e que acabam muitas vezes afetando animais de vida silvestre também, e que acabam trazendo impacto para a segurança alimentar. Então, a gente já sabe que muitas vezes doenças que só afetam os animais podem sim trazer problemáticas importantes para os seres humanos. E então, isto é um problema de saúde única. Em consequência, temos algumas enfermidades que acontecem por conta de calamidades e desastres, como nós vivenciamos no ano passado aqui no Rio Grande do Sul, e em virtude dos resgates dos animais e de todo o voluntariado, todas as pessoas envolvidas, principalmente no resgate de cães e gatos, a gente teve um aumento nos casos de leptospirose, porque os animais ficaram mais suscetíveis por conta das enchentes. Então, a gente vê que a questão climática e toda a saúde animal tem, sim, uma relação muito forte, né, com a saúde humana. Posso só dar um passinho atrás? Lembrem, é importante, né? O conceito de uma só saúde, como a Mel fala que saúde única e uma só saúde, ele sofreu modificações ao longo do tempo, né? Esse é um conceito que foi trazido pela OMS há exatos 25 anos, né? Ou seja, a gente está quase 3 décadas falando sobre um conceito que busca, né, fazer com que a gente olhe para a interface da saúde humana, animal, vegetal, mais recentemente, e ambiental, né? Obviamente, nessas últimas 2 décadas, o mundo se transformou numa aceleração bastante impressionante, né? A gente não imaginava o que a gente veria hoje em dia, principalmente depois de uma pandemia e agora com esse desequilíbrio climático, a gente está numa curva, literalmente, com relação às mudanças climáticas, curva no sentido de que a gente não sabe o que realmente vai estar ali na esquina, e isso não é figura de linguagem, realmente os prognósticos, eles nos mostram
uma situação muito séria, né? E o conceito de uma só saúde, ele vem ao longo das mudanças nossas em termos de sociedade, em termos de desenvolvimento social, em termos de evolução das espécies, né? Ou até mesmo em termos das próprias consequências que a natureza vem sofrendo a partir da nossa atuação. Consequentemente, o conceito vem sofrendo alterações, né? E daí, quando a gente fala em um passo anterior para a gente compreender, é que não é senso comum saúde única, né? E, obviamente, saúde única e uma só saúde são sinônimos. Houve só uma tradução, né, em que essa tradução ela se tornou, então, a terminologia adotada pelo nosso governo, né? Pelos nossos ministérios, né? Para tratar a questão de One Health, em inglês, né? Consequentemente, essa falta de letramento sobre o que é esse conceito, ele gera muitas vezes confusões, né, Mara? As pessoas, elas Sim. não sabem o que é uma só saúde, não sabem que muitas das coisas que nós nos defrontamos hoje, como uma pandemia, as mudanças climáticas, os pântanos alimentares, como vem se falando agora, os desertos alimentares, segurança alimentar, resistência antimicrobiana, tudo isso é uma só saúde, né? Tudo isso faz parte do conceito de uma só saúde, e uma vez que o entendimento ainda começa a ser construído, é super importante. Eu agradeço muito ter a oportunidade de estar participando hoje aqui. É super importante a gente disseminar esse conceito e desmistificar também, né? Uma só saúde, ou saúde única, né? O que está por trás desse nome? Então, na verdade, como vocês vinham comentando, uma só saúde é uma abordagem, é quase uma filosofia de como encarar a vida. E nesta abordagem, então, é preciso que a gente considere não apenas a saúde nossa, dos seres humanos, mas também a saúde dos animais, a saúde dos vegetais, a saúde do meio ambiente. E é muito interessante, porque na UFSPA eu sou professora de pneumologia, então a minha experiência é na saúde humana, e especificamente com a saúde dos pulmões. E isso é muito interessante, porque os pulmões é, sem dúvida, o órgão que mais está em contato com o meio ambiente desde o nascimento, né? Desde o primeiro chorinho do nenê, são os pulmões entrando já em contato com o meio ambiente. E, dentro da pneumologia, uma doença hoje bastante controlada, mas bastante conhecida da população, nós temos a asma, né? Então, a maioria das pessoas já viu alguém com asma ou apresenta asma. É uma doença que tem uma alta carga global, mais de 10% da população mundial. Eu estou nessa estatística, gente. Apresenta asma, né? E a asma se presta muito bem para essa abordagem de saúde única, porque ela é totalmente relacionada ao contato dos pulmões ou dos brônquios, né, da árvore respiratória, com o meio ambiente. E eu gostaria de colocar que esta abordagem, que hoje se torna tão importante para o futuro da humanidade, na verdade, ela remonta à Idade Média até. Maimônides foi um dos principais estudiosos de asma na Idade Média, trabalhando onde a gente chama hoje de Espanha e também no Egito, e ele recomendava aos seus pacientes que tivessem cuidados com a exposição às poeiras do deserto, por exemplo, quando ele estava no Egito, como uma forma de tratamento da asma. E hoje a gente sabe que o tratamento da asma passa por cuidados da parte inflamatória, genética, mas totalmente relacionada com o meio ambiente. E quem não tem uma avó que disse não pega, assim, troca brusca de temperatura, né, porque isso vai
atacar a bronquite, né? Então, é um belo exemplo dessa correlação. E existem outras correlações também, porque a saúde única, o One Health, ou a uma só saúde, nasceu muito ligada a alguma doença que acometesse os seres humanos e os animais, e isso também, já lá no século XVII, alguns estudiosos começavam a notar que animais e seres humanos... É o spillover, não é? É o conceito tem de o pulo salto. zoonótico. Isso. Quando tem o pulo. Explica um pouquinho o pulo zoonótico. Então, Que esse é quando, então, acometimento passa de um animal para o ser humano, é isso, né? Ou de um ser humano para um Pra um animal animal. também. É entre espécies, no caso, né? Ok. Com o tempo, há uma adaptação do agente, muitas vezes pela Uhum. convivência, pela proximidade. Então, ele vai criando mecanismos de conseguir infectar essa nova Como a espécie. Covid, então. A Covid Como é a um bom Covid, exemplo, né? como o Ebola, o HIV, a gente tem Mpox. hoje, Mpox, a gente tem aí uma centena de doenças atuais que já foram pandêmicas, são pandêmicas e podem se tornar pandêmicas, que é o que a gente chama de pré-pandêmico, que elas cabem muito bem dentro desse conceito de zoonose e acabam interligando a saúde dos ambientes, a destruição dos ecossistemas, perda de habitats, que aproxima, né, essas espécies com outras, fazendo com que a gente tenha essas possibilidades. Uhum. Porque para o pulo acontecer, essas espécies têm que estar juntas. Elas têm que estar convivendo no mesmo espaço. Então, Convivendo bem ou convivendo com problemas? Ou simplesmente convivendo? simplesmente Porque às vezes a convivendo, gente né? tem a impressão de que a nossa má interação com o meio ambiente é que ocasiona, né, isso. Talvez a gente não devesse estar em alguns contextos ambientais. Exato, eu acho que vai muito desse aspecto, porque, por exemplo, quando a gente tem eventos extremos, a gente tem deslocamento tanto da fauna, mas também a gente tem o nosso deslocamento. Refugiados climáticos que vão muitas vezes saírem do lugar onde essas pessoas estão para ir para outros lugares que não necessariamente são lugares seguros, são lugares, né, que elas deveriam ir. Por isso, tanta necessidade de ter uma governança sobre isso, de ter protocolos estabelecidos para as pessoas saberem para onde ir e não se colocarem num risco ainda maior. Porque esse deslocamento pode favorecer o contato entre diferentes espécies, sejam elas selvagens, sejam elas domésticas, né, como a própria Flávia falou, onde a gente viu muitos casos, né, de lepto, também teve muita profilaxia para raiva, que foi feito por causa de mordeduras, né, ao tentar resgatar esses animais domésticos, mas que também estavam, né, naquele contexto de calamidade, de estarem sozinhos, de estarem, tendo que ser resgatados também. Mas eu queria... E reforçando essa colocação, assim, tá, mas se isso é tão antigo, por que a gente está falando ainda hoje nisto? É porque o mundo evolui, muda, e dentro dessas mudanças acontecem o que tu mencionaste, os deslocamentos, essa maior mobilidade que se tem. E aí vamos dar um exemplo bem, bem prático. Há poucos anos atrás, né, se considerava que a febre amarela ocorreria em algumas regiões do nosso país, mas não no Rio Grande do Sul. Então, quando eu estudava medicina, a gente estudava também a febre amarela. Que era frio e não ia ter mosquito. Onde que é? A febre amarela são doenças tropicais, tinha até um nome. E com o passar do tempo, a gente teve que reconhecer que houve maior mobilidade da população como um todo por diversos motivos, e hoje o nosso estado aqui sofre com a febre amarela. Então, a importância dessa abordagem sempre do todo, né? E sempre de todos os envolvidos, humanos, animais, o meio ambiente, os vegetais, porque nada funciona bem se ficar numa caixinha separada. Né? É quase como uma metodologia, né? Abordagem, uma metodologia, e tem também um conceito, ou melhor, uma palavra que talvez defina como funciona uma só saúde, que é governança, né? Porque uma só saúde, obviamente, a gente tem os agravos, as doenças, as questões de interface, como mudanças climáticas, as zoonoses, mas no outro lado, a gente tem a perspectiva da implantação, né, da governança em uma só saúde, que é isso que a gente vem falando, né, que é interdisciplinar, né, sobretudo é de interface, saúde humana, animal,
vegetal e ambiental. É interinstitucional, ou seja, que a gente tem diversas instituições atuando de uma maneira coordenada. É interdepartamental, que os departamentos vão começar a trabalhar de forma coordenada. E interdisciplinar, né? Onde as disciplinas... Flávia, isso é um grande desafio, é disruptivo. Só que a gente vê que quando essa abordagem ela é muito bem implementada, e aí eu acho que depois da Flávia a gente pode trazer um pouquinho da experiência da Rede Saúde Única aqui, como um bom exemplo de governança, o porquê que é tão difícil é porque é disruptivo, né? A gente colocar isso em prática. Eu acho que sempre que a gente precisa juntar pessoas que são muito eficientes nas suas áreas, mas que às vezes estão repetindo o trabalho, fazendo um retrabalho, e colocar todo mundo numa sala, numa mesa, para discutir, dizer, vamos compartilhar, essa problemática é compartilhada, então vamos trabalhar juntos. Às vezes as pessoas se assustam, ou assim, não, mas eu faço isso aqui, né? Como que alguém vai chegar? Mas antes de eu aprimorar um pouquinho mais isso, eu só queria pegar um gancho da fala anterior em relação ao pulo que os agentes acabam fazendo entre espécies, porque muitas vezes os hábitos culturais que existem nas regiões favorecem essa proximidade com os animais. Não necessariamente só num deslocamento forçado, né, num desastre climático, mas hábitos culturais de alimentação diferenciados. Então, a caça para se alimentar, ou o tráfico de animais silvestres, tudo isso faz com que a gente se aproxime de uma outra forma dessas espécies e acabe, ao longo do tempo, favorecendo com que os agentes possam se adaptar. Então, já que a gente fala, hoje eu trabalhando no meio ambiente, né, esse olhar em relação ao tráfico de animais, tudo isso também favorece. As condições que esses animais são colocados são de extremo estresse, isso acaba favorecendo uma baixa de imunidade. Então, se há um agente ali patogênico, a gente tem uma problemática muito maior. Mas voltando ao teu questionamento, eu trabalhei muito tempo na Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul e agora estou há 4 meses na Secretaria de Meio Ambiente. Vejo muitas interfaces similares e eu entendo que para a gente combater algumas questões em comum, é preciso estarmos todos sentados à mesma mesa. Então, temos experiências aqui, não sei se tu vai querer falar sobre isso agora ou no futuro, mas passamos pelo enfrentamento da influenza aviária de uma forma muito competente, eu vou chamar dessa forma. A melhorar, sempre temos coisas a melhorar, né? A gente cresce e o desafio foi imenso, mas no momento em que nós tivemos 2 focos de gripe aviária, o primeiro foco no Brasil, em granja comercial, aí a gente tem toda uma questão, inclusive, de barreiras sanitárias, impacto comercial, segurança alimentar envolvidas, e logo depois um foco num parque zoológico, o primeiro foco em parque zoológico no Brasil também, tudo acontecendo ao mesmo tempo, aqui no nosso estado. Então, assim... Mas uma atuação coordenada, né? Justo. Tendo essa rede de contatos estabelecida, sabendo com quem falar e como, essa atuação foi muito mais eficiente. Tanto que se resolveu, conforme os protocolos, a parte comercial e a parte do parque zoológico um pouco diferenciado, porque o tratamento é diferente, não se vai fazer uma eliminação compulsória dos animais, porque não se trabalha assim nesse contexto. Mas, de qualquer forma, por exemplo, não tivemos nenhuma pessoa contaminada. E isso foi um sucesso, eu posso assim dizer. Então, nós conseguimos colocar todos os atores ali da área de saúde animal, Secretaria de Agricultura, Secretaria da Saúde e Secretaria de Meio Ambiente juntos, trabalhando em prol de um bem comum para todos os seu guarda-chuva de atuação. Então, acho que oportunamente a gente pode falar um pouquinho mais, mas eu tenho isso para nós como um exemplo de atuação da saúde única. E como a professora Mara colocou, saúde única ou uma só saúde é uma abordagem, é uma forma de trabalhar. Eu trato dessa maneira, é como a gente vai trabalhar. Eu vou trabalhar lá fazendo o meu trabalho, ou eu vou trabalhar em conjunto com essas pessoas que podem contribuir e diminuir o tempo para a gente resolver um problema, né? Então, realmente é uma abordagem, uma forma de trabalhar que se demonstra muito eficaz. Que é o que a gente está também já, talvez, se direcionando para esse próximo tópico da nossa conversa, né? Que é essa cooperação, a forma como diferentes setores
partes, né, trabalham. Eu gosto muito do que a Flávia traz, que é sentar na mesma mesa, se conhecer, saber que essa pessoa trabalha com aquilo, aquela com aquilo, e que todas essas áreas são transversais umas às outras, né? E a Mara traz um conceito também que eu acho muito interessante, que é a gente não deve seguir naquela lógica de cada um na sua caixinha, né? Todos temos que estar dentro dessa grande caixa, ou sair dessas caixas e sentar num outro lugar, de preferência a céu aberto, vendo a natureza e todo mundo que coexiste ali, para justamente criar essa governança, né? Acho que a gente está trazendo conceitos muito chaves sobre a Uma Só Saúde. Ela é uma abordagem, ela envolve a construção dessa governança e envolve um olhar integrado, e que para ter essa integração eu preciso de diferentes olhares, diferentes pessoas que vão estar focando mais em algum elemento, mas que são elementos que se conversam, que não são conflitantes entre si. E eu acho que em muito tempo a gente talvez tenha entendido que havia esse conflito. Que era muito difícil o pessoal, por exemplo, da agricultura sentar junto com o pessoal do ambiente. Mas hoje é uma coisa impensável de se fazer, por exemplo, de não se fazer, quando a gente está falando sobre como a gente vai fazer a governança de vários processos aqui do Estado. A governança, por exemplo, da situação da gripe aviária. Como é que eu não vou fazer todas essas pessoas sentarem e olharem para esse problema em comum e buscar uma solução? Como é que a gente não vai sentar juntos e olhar para a forma como a gente usa as terras, como a gente demarca territórios, como a gente faz uma série de processos sem todas essas partes estarem conversando juntas? Então, acho que esse talvez tenha sido ou está sendo um sucesso que eu vejo nos últimos anos. Estarmos vencendo a lógica de que essas coisas devem estar em conflito e trazendo um pouco mais a abordagem de que precisamos sentar juntos, porque esse problema é comum a todos. Ainda que os interesses sejam diferentes, ainda que existam questões comerciais envolvidas, que estas sim, muitas vezes são as grandes geradoras dos conflitos, ainda assim é preciso vencer tudo isso para sentar nesse lugar em comum e pensar em soluções. Porque o problema, ele atravessa todo mundo. De formas diferentes, mas atravessa todo mundo. Sim. No começo da ciência reconhecida como tal, a gente encontra figuras que eram cientistas, eram pesquisadores, eram filósofos, eram artistas, pintavam, né? Mas todos esses... Era uma pessoa só tendo toda essa visão tão holística e um fazer tão abrangente. Mas, felizmente, o conhecimento avançou muito. É impossível alguém sozinho querer resolver tudo. A gente precisa ter parcerias, precisa lançar pontes, né, para os outros setores, e todo mundo ganha no final, né? Agora, a gente tem também que reconhecer que nós, seres humanos, a gente tem dificuldade de sair das nossas zonas de conforto, né? Então, bons exemplos motivam, né? Então, esse exemplo da gripe aviária, que já foi algo de uma escala muito elevada, porque é num estado que é do tamanho de muitos países europeus, né? Mas, mesmo assim, ainda é local no nosso país, no nosso estado, né? Projetando isso em termos mundiais, veja o desafio que existe pela frente e a importância da gente dialogar, da gente conversar com grupos provenientes de diferentes caixinhas, mas que as caixinhas têm que ter janelas, têm que ter pontes, têm que sair, né? Para o nosso próprio bem, Eu estou ouvindo aqui os colegas falando e não posso deixar de comentar que, por exemplo, um dos desafios é fazer a sociedade entender que os médicos veterinários são profissionais da saúde. Parece uma coisa surpreendente, mas até hoje a gente enfrenta esse tipo de problema. Então, esses episódios que vêm acontecendo, que acabam projetando, então, o trabalho dos veterinários, e eu aproveito esse local de fala para dizer isso, que não só legalmente somos profissionais da saúde, né, dentro do escopo das profissões da saúde que temos no nosso país, mas que sim, nós cuidamos da saúde dos animais,
dos humanos também, direta e indiretamente, Indiretamente. muitas Claro. vezes. Claro, Então, é. e essa é uma das barreiras a serem quebradas, porque muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento. O que o veterinário está se envolvendo nessa situação? E aí a gente precisa dizer, não, nós temos esse olhar, muitas vezes, da população como um todo, a gente consegue entender algumas questões particulares e somar esforços com médicos, por exemplo, e outros Claro. profissionais da saúde, né? Claro. Sem É. dúvida. E acho que essa é uma das barreiras Precisa que a haver um gente... equilíbrio, Exato. né? Se um dos lados não estiver participando, desequilibra e fica ruim para todos. Foi durante, né, Flávia, a questão dos lobos marinhos? Uhum. Foi durante essa Foi. 5N1, né? Isso. Foi Antes até, na Foi verdade. em 2023 ainda, Foi né? 2023. Em 2023 a gente teve o primeiro foco de gripe aviária no Brasil, e depois, que não foi aqui no Rio Grande do Sul, mas depois tivemos o primeiro aqui no Rio Grande do Sul, que foi lá no Banhado do Taim, Sim. em aves. E no decorrer daquele ano, então, aconteceram depois, alguns meses depois, a mortalidade dos animais marinhos. Mas eu trago isso porque eu nunca esqueço uma apresentação que a CEAP fez na Expo Inter, uns 2 anos atrás, Uhum. apresentando o trabalho que a CEAP e a SEMA estavam fazendo em uma determinada localidade onde eles estavam monitorando algumas aves para identificar se havia ou não, se eles estavam ou não contaminados. E aí a gente saiu daquela apresentação, nossa equipe da Rede Saúde Única, e com a seguinte mensagem: se essas pessoas não estivessem ali fazendo o trabalho delas, nós aqui na cidade não estaríamos bem. Então, assim, isso é um exemplo muito claro da importância desse trabalho, por óbvio, né? Mas essa questão de que hoje em dia não existe mais essas barreiras, elas estão cada vez menores. A gente parece estar caminhando assim sob uma fina camada de gelo, e muitas vezes literalmente, né? Onde realmente agora todos os campos importam de uma maneira muito semelhante, né, Mara? E todos devem ser encarados nessa visão bioética, né? Não existe uma hierarquia onde o ser humano está acima de todos e ele altera o meio ambiente porque deseja fazer uma cidade de determinada forma, elimina determinado animal porque ele está causando uma doença, troca animais dos seus meios, dos locais onde vivem, porque ele deseja levar aquele animal para um outro lugar. Tudo vai ter impacto. Tudo tem que manter um equilíbrio e tudo tem que ser assim comunicado, conversado, porque eu quero crer que ainda exista muita resistência porque as pessoas desconhecem essas informações. A gente vive num meio em que a gente vive falando sobre isso, conversando, tentando divulgar, mas eu acho que a gente ainda tem que divulgar mais, porque certamente, né, algumas pessoas vão dizer, por que não falam mais sobre isso? Eu não sabia. Então, trazendo para outra doença da minha área, ainda muito frequente, mas que muitas pessoas pensam que nem existe mais, e aí então se tratando de uma doença infecciosa, a tuberculose. Né? Então, sim, a tuberculose ainda existe no mundo todo. E é uma doença de interface, né? É uma doença de interface, é a doença infecciosa que causa maior percentual de mortalidade no mundo todo. 4.000 pessoas morrem de tuberculose todos os dias no mundo todo. E no nosso país, essa doença ainda precisa ser melhor controlada, por diversos motivos. Especialmente aqui em Porto Alegre, né? Inclusive aqui, bem no nosso local. E a tuberculose também entra nesse conceito de uma só saúde, uma vez que o gado bovino também pode apresentar tuberculose. Então, existem alguns estudos recentes no Canadá tentando fazer esse mapeamento, mas ainda é difícil. E mesmo animais domésticos podem ter tuberculose, gatos podem ser diagnosticados com tuberculose. E a gente
fala pouquíssimo nessa doença, até porque tem um estigma forte ainda, né? E aquilo que a gente não fala não existe, né? Não quero nem pronunciar o nome, porque se eu pronunciar, pode ser que eu adoeça. Uhum. Mas é muito importante essa divulgação, porque eu penso que uma parte importante da população, uma vez que ela entendesse melhor que estamos todos no mesmo barco, e agora as enchentes, a pandemia, tudo isso nos mostrou de uma forma muito dramática, né, que estamos todos no mesmo barco. Então, acho que é um momento muito fértil para a gente seguir nessa linha de comunicação. Sim. Eu queria fazer uma reflexão em relação à saúde animal com o gancho da tuberculose, né? Porque a gente tem a tuberculose, acaba sendo comum nos animais de produção, né? Nos bovinos, e a gente tem um programa nacional de erradicação da tuberculose. Então, à medida que esses animais são testados e positivos, compulsoriamente eles deverão ser sacrificados, justamente com o intuito de erradicar essa enfermidade, né? E muitas vezes as pessoas que estão naquela lida todo dia dos animais não têm noção de que elas podem estar contaminadas ou elas terem contaminado os animais, né? E outra questão é justamente que envolve os animais de pequeno porte, porque populações vulneráveis ou não, mesmo assim, todos são muito próximos dos animais. E uma pessoa pode acabar contaminando esse animal. Mas a atuação, ela não vai ser similar à do animal de produção. Ninguém vai se chegar e vamos sacrificar esse cão ou esse gato, porque ali tu tem toda uma relação de amor e de carinho, e isso muitas vezes esse animal é a família daquela pessoa. Como é que a gente vai encarar o controle dessa enfermidade com essa visão de saúde única? Porque não adianta só eu tratar o ser humano, eu vou ter que ter o olhar para o animal também. E é um tratamento longo, é um tratamento que exige dedicação. Então, pensem quantas problemáticas a gente tem em comum complexo. E que a gente precisa ter esse olhar, porque não é só... Para alguns pode ser só um cachorrinho, mas para aquela pessoa tem uma importância muito grande. Então, a gente tem que ter uma forma de tratá-lo também, concomitantemente, senão tu vai continuar com potencialmente um foco de contaminação. E aí entra... Não, desculpa, só ia comentar que aí entra justamente esse eixo de educação, de comunicação, que é tão essencial da gente unir essas duas interfaces, né? Como a gente pode comunicar de uma forma mais assertiva para estes diferentes públicos, não só um público que tem uma visão diferente do mundo, que tem passado por gerações e vendo esse mundo se transformar, mas também as novas gerações que já chegaram com a bagunça toda aqui na mesa, né? Para muitas pessoas mais jovens, o que nós estamos vendo, na perspectiva delas, é algo que sempre foi assim. Mas na perspectiva delas é algo que sempre foi assim. Elas já chegaram com a crise climática agravada, já chegaram com toda essa problemática, com uma pandemia. Isso já atravessou o ensino, já atravessou as suas vidas, suas relações. Isso deixa um impacto importante no desenvolvimento do indivíduo e daquele coletivo. Então, a forma como essas pessoas processam cognitivamente, veem a urgência nesse problema, é diferente de alguém que está vendo o mundo se transformar e indo numa direção complexa para alguém que existe num mundo que sempre foi assim. Então, acho que tudo isso que vocês estão trazendo é muito importante e mostra que a forma de educar e de comunicar, ela também tem que ser diversa e também tem que envolver uma interface de diferentes indivíduos para pensar em como fazer isso de forma assertiva, porque não basta só comunicar, a gente também tem que combater toda a desinformação que é gerada e que é gerada intencionalmente, justamente porque a solução desses problemas envolve uma mudança cultural, uma mudança de formas de produzir, de consumir, que vai ao encontro, na verdade vai de encontro a muitos processos em que pessoas com grande poder decisório ou influência não querem que vá para esse caminho. Claro. E de fato, eu acho que também ali fazendo uma aproximação com o que a gente estava conversando antes da questão da cooperação, de como que a gente coloca em prática, né, o conceito de uma só saúde, eu acho que aqui nós todos, a gente vem testemunhando a Rede Saúde Única, né? E o que é a Rede Saúde Única, né? Para quem não sabe, é a Fiocruz em rede no estado do Rio Grande do Sul, já há
desde 2014, então são 11 anos, é uma década de implementação desse conceito no Estado. Um Estado majoritariamente agro, né? Um Estado, um campo fértil para a gente discutir a relação da saúde humana, animal e ambiental. E por que eu falo isso? Porque esse é um exemplo, talvez, dos poucos que a gente pode trazer aqui, de um exemplo, digamos, quase que aplicação do conceito na sua máxima potência. Por que eu digo isso? Né? Porque nós congregamos 20 instituições, né? São todas as universidades federais do Estado, as principais universidades comunitárias, como a PUC, como a Unicinos, Fevale e outras instituições não comunitárias, ou comunitárias, né? Secretarias de Estado, agências de fomento, todas juntas para resolver. Primeiro é compreender e resolver questões complexas como as questões de interface da saúde única, de uma só saúde. Né? Então, assim, no momento que a gente pensa, né, Mel, isso que tu está trazendo, assim, que muitos estão testemunhando pela primeira vez algumas coisas, né, como nós testemunhamos a primeira vez uma pandemia. A gente já não é mais iniciado, né? Já fomos iniciados. Agora, as mudanças climáticas também. A gente enfrentou uma situação ano passado aqui no Rio Grande do Sul que foi a primeira vez para todos nós. Obviamente, ali em 23 teve alguma coisa, mas em 24 veio com muita força. Então, nós já estamos iniciados para isso. E aí a gente vem falar da questão desse ponto de inflexão, né, do ponto de não retorno, e o quanto que a abordagem de uma só saúde, ela precisa ser colocada em prática, e eu trago para o ponto que tu está trazendo, Mel, a questão da educação, né? O que para a gente já é uma lição aprendida ou em aprendizado, para muitas pessoas isso é a primeira vez, né? E aí Mara, que está num contexto educacional, trabalhando, né, com essa questão da saúde global, o quanto que o local e o global hoje tem os mesmos exatos problemas. O que a gente discute aqui está sendo discutido na Ásia, na Europa, na América do Norte, em todos os lugares. Todos nós estamos discutindo os mesmos assuntos. Mudanças climáticas, resistência antimicrobiana, zoonoses e tantos outros assuntos, né? Exatamente. E então, por isso, eu acho que nós estamos num momento fértil, não podemos perder essa janela de divulgar, de disseminar esse conhecimento, de debater, de ouvir o que as pessoas sabem sobre isso e gostariam de saber mais, né? Acho que passa também muito dentro desse enfoque de educação, de diálogo. Na academia, tu vê esse espaço para essas mudanças? Eu penso que sim, penso que sim. Até porque a academia, eu acho que é responsável por é indutora de mudança. Disparar Sim, essa mudança. E no que tange à educação, eu gostaria de salientar principalmente o papel de quem aprende e de quem ensina, de algo assim que não fique tão estático e certamente não verticalizado, mas ouvindo o que quem veio aprender já sabe e deseja aprender. Então, não aquela educação, e isso vale não só para o nível universitário, mas talvez seja até mais importante nas séries iniciais, nas né? séries iniciais, nas crianças, onde tem uma esponja assim, mais permeável às informações, não é? Não chegar e dizer o conceito é essas são as evidências, e uma vez que nós temos evidências científicas, elas devem ser aceitas sem discussão, né? Porque se concluiu depois de uma pesquisa. As conclusões, na verdade, são as interpretações melhores para um determinado momento, e quem faz ciência sabe que essa interpretação deve mudar. É dinâmica, ela né? é dinâmica, ela até deve mudar, porque se não mudou,
alguma coisa, alguma outra força pode estar agindo. Então, a educação, eu acho que é muito importante, ouvindo qual é a demanda educativa de quem vai ser educado, e também, agora me ocorreu, ouvindo o que comunidades que vivem mais em contato com o meio ambiente poderiam ensinar para nós, urbanos, acadêmicos. E que é um conhecimento essencial, né, Mara? Conhecimento ancestral, né? E que é um conhecimento ancestral, né? Sim. Então, é a academia que vai ensinar o planeta sobre saúde única, ou a academia, além de ter essa responsabilidade formal, precisa ouvir outros saberes, precisa ter uma troca de conhecimentos, porque é assim que evolui a ciência e que evolui a saúde, né? Então, eu acho que a educação é fundamental, mas também a educação com um novo olhar, né? Também a educação Mas não naquela especialidade, né? Porque é isso, né, que a gente fala assim, na academia a gente tende a se tornar cada vez mais especializado em uma única coisa. Né? A caixinha vai ficando cada vez mais restrita, menor, né? Não, obviamente é como foi estruturado o ensino, né? De todos os níveis, mas é óbvio que em algum momento, e talvez esse momento seja na própria geração de políticas públicas que tenham essa sensibilidade, né, de fazer esse elo, né? Ok, a academia nos entrega uma informação altamente especializada e, obviamente, com uma capacidade de ver interações, sem dúvida nenhuma, mas talvez essa ponte entre o que é o do conhecimento, que sai da academia para ter poder e gerar uma política pública, que ela seja feita de uma maneira com esse olhar, né, dessa interface. E né? aí? Eu acho que a Flávia colocou colocar todo mundo na mesma mesa. Isso. Né? Então, quanto mais trocas houver, melhor para todo mundo, né? E a evidência científica fundamental para nós que estamos na academia, ela tem que se vestir cada vez com mais capas de humildade, né? Porque essas conclusões a que se chega, primeiro, ninguém chega sozinho, né, às conclusões. E elas nunca são definitivas. E segundo, elas até são interpretações, né? As interpretações dos resultados. Daquele momento, né? São recortes, aquelas né? visões, né? Ainda mais em se tratando de saúde, né? Que não é uma ciência exata, saúde de seres humanos, né? Então, E uma das premissas do conceito de uma só saúde é conseguir que a academia, através de evidências científicas, tenha um impacto sobre políticas públicas, elas sejam indutoras, elas consigam ser traduzidas e aplicadas em políticas públicas, porque, afinal de contas, o que é definido nesses termos é o que vai impactar a nossa vida, né, Mel? E aí eu quero muito exaltar a atuação, duas atuações que congregam juntas, né, mas a primeira delas da Rede Saúde Única, porque literalmente numa mesma mesa eu já vi em reuniões sentados tomadores de decisão aqui no estado, membros do governo, membros das secretarias, das universidades, todas estas e outras que o Gus citou, pessoas que trabalham na rede de ensino básico, na rede de ensino superior, então... Organismos internacionais. Exato, então naquela mesma mesa, ou naquelas mesas daquela sala, estavam todas essas pessoas discutindo problemas incomuns e trazendo aquelas soluções de acordo com as suas realidades. Pô, isso pode funcionar para o ensino superior, mas para o ensino público vai ter que ser diferente. Vamos pensar junto. Como é que a gente do ensino superior pode também atuar no ensino público? E aí entra essa segunda abordagem, que é a extensão universitária, que ela é uma coisa extremamente potente, extremamente necessária, e que olha para o território, olha para o seu território, pensando global, mas agindo local, trazendo aquelas soluções tão importantes para aquele contexto. Porque, muitas vezes, o que vai funcionar para o Rio Grande do Sul não vai funcionar para o Nordeste. Os problemas de extremos climáticos podem ser outros, assim como para a região Norte. E a gente está falando de macro-regiões, porque o problema ele é ainda mais complexo, Gus. Aqui no Rio Grande do Sul, certas soluções não funcionam nem para o estado inteiro.
porque existem diferenças micro-regionais importantes. Então, quem tem capilaridade para olhar para isso de uma forma mais integrada, porém, ainda assim, específica, são as universidades. As universidades estão localizadas em territórios, elas estão fazendo parcerias com as secretarias de saúde municipal, as secretarias estaduais, as demais secretarias também, e isso tudo faz com que a gente consiga ter uma atuação ainda mais efetiva para os problemas daquele local, diminuindo as desigualdades, mitigando o impacto de variáveis sociodemográficas sobre esse problema que agravam ainda mais substancialmente. Então, eu acho que é importante a gente colocar isso também, que existem iniciativas que deveriam estar sendo exaltadas na mídia tradicional de uma forma muito maior, porque são iniciativas que vêm fazendo um sucesso, e se hoje a gente conseguiu ter uma atuação que eu tenho muita segurança de dizer que foi muito mais efetiva do que a atuação que os Estados Unidos têm sobre a influenza aviária no território deles, se aqui no Rio Grande do Sul a gente conseguiu controlar esses dois focos em ambientes distintos que necessitaram de atuações também distintas e saímos sem nenhuma pessoa infectada, confirmada, e ainda com os focos resolvidos e controlados, enquanto a gente vê até hoje uma circulação preocupante em gado leiteiro, em aves silvestres e domésticas ali nos Estados Unidos, não é pelos nossos belos olhos e não é por sorte, é por um trabalho que está sendo construído há décadas. É um trabalho que está sendo olhado e amparado por uma rede muito bem estruturada como a Fiocruz, que teve essa sensibilidade de criar a rede de saúde única para enfrentar esse problema. É por causa de entidades, tanto governamentais quanto institucionais, de universidades, que propuseram vencer essas barreiras, saírem de suas casas e sentarem nesse lugar comum, que a gente está vendo isso. É através de editais específicos para isso, dando dinheiro para fazer pesquisa e pensar em soluções tecnológicas e também aplicáveis na ciência, que a gente está encontrando essas respostas. Então, não é fácil, não é barato também, mas é extremamente necessário e vocês podem ter muita certeza disso. Se paga. Se paga salvando vidas, se paga não sobrecarregando sistemas de saúde com um monte de gente doente ao mesmo tempo por várias causas, se paga com os ambientes mais saudáveis, com os animais também gozando dessa saúde, se paga de várias formas, não tendo crises econômicas e políticas por conta desses impactos que são transversais a uma série de outros domínios da sociedade. Então se paga, no fim das contas é mais barato. Uhum. Eu queria aproveitar para comentar um pouquinho sobre as políticas públicas que a gente tem, né? A gente já tem políticas públicas muito bem consolidadas na área de saúde animal, especialmente dos animais de produção, e que nos dão engajamento e capacidade de fazer o enfrentamento dessas enfermidades com sucesso. No caso das enfermidades zoonóticas, equipes treinadas para não se contaminarem, nem levarem contaminação adiante. Algum exemplo dessas? A gripe aviária, a gente tem algumas enfermidades importantes que não são zoonóticas, mas que também têm um impacto muito grande, como a febre aftosa, peste suína clássica. Então, assim, equipes bem treinadas, porque havendo um foco de febre aftosa, tu tem desdobramentos importantes em relação ao como tu vai agir nos rebanhos infectados, como tu vai fazer o controle, e aí entra a questão da segurança alimentar, porque eu sempre falo, tem um grande produtor, mas tu também tem o pequeno produtor, e aquele pequeno produtor, ele não vende a sua produção, ele usa para consumo próprio, ele pode ter bovinos, leiteiros para consumir o leite, consumir a carne, e nesse contexto, se ele está num raio de atuação em que é necessário fazer a eliminação desses animais por contenção da doença, ele vai perder sua fonte de alimento. Então, a gente também tem que ter o olhar que cuidar dessa saúde animal também traz a segurança alimentar, não só a nível dos grandes mercados que vão impactar, como a gente viu que aconteceu na gripe aviária, mas que rapidamente as negociações acontecem, é demonstrado que o status está retomado e aí as barreiras caem. A gente tem os pequenos produtores também, então a gente precisa ter esse olhar. E trabalhar isso nas pessoas também é difícil, é delicado, e dizer que todos estão engajados com um único objetivo. Então, trabalhar dentro de uma rede
facilita muito essa interlocução. Então, a comunicação é, sim, fundamental na saúde única, ou melhor, na uma só saúde, né? Para a gente trabalhar esse conceito. E justamente porque, mesmo quando a gente pega o conhecimento da academia, que é importantíssimo e fomenta as políticas públicas, muitas vezes o pesquisador ele está com um olhar voltado para o seu eixo. E aí precisa modular um pouquinho para a vida prática, para dizer, não dá para fazer dessa forma por causa disso e disso, mas vamos tentar achar um elo em comum para que possa conseguir contemplar a academia e fazer as ações necessárias. Então, o ente público ali, nós que somos de secretarias de Estado e que colocamos a mão na massa, muitas vezes ficamos no meio de um tiroteio. Eu gostaria de fazer assim, mas eu não posso fazer, mas por que eu não posso fazer? Então, a gente faz essa modulação dos interesses todos, porque todos esses atores são importantes. Mas a gente precisa conciliar interesses, necessidades, para que tudo se resolva da melhor forma possível. Então, construir políticas públicas nessa área é bem complexo e precisa, sim, de todas essas pessoas sentadas à mesa. Então, assim, a gente já sabe que dos aprendizados do foco de influenza aviária no Parque Zoológico, a gente precisa criar modelos de atuação, porque sabe que foi o primeiro, mas não foi o último. E não é querer ser alarmista. Uma vez que o vírus está aqui e está circulando, nós potencialmente teremos outros casos, teremos outros focos. E como que a gente vai agir? A gente precisa pegar, e aí é a hora que todo mundo senta de novo juntos à mesa. Pegar as experiências, pegar a academia que conhece toda a questão viral, de como a gente deve agir, o que está acontecendo, né? Se o vírus está se mantendo, se ele está ficando mais patogênico, se ele está tendo, e mais as políticas públicas que existem para a gente fazer controle, e como a gente vai construir uma forma de enfrentamento. Porque as pessoas, é alarmismo. Não é alarmismo, é realidade. Uma vez que o vírus está presente aqui, ele não vai deixar de circular. Então, a gente precisa extrair dos nossos acertos, olhar os erros também, e eu sempre falo, gente, vamos colocar no papel isso. Lições aprendidas, né? Para que a gente possa compartilhar com outras, porque à medida que teve o foco aqui, em outros parques zoológicos começaram a acontecer também. Exato. E muitos entravam em contato conosco aqui. O que a gente precisa fazer? Como que vocês fizeram? Então, assim, como é importante ter isso bem estruturado para que a gente possa compartilhar conhecimento e para que as pessoas não repitam os nossos erros e possam também ter mais um olhar de acrescentar formas de atuar, sugestões que venham engrandecer essa capacidade, né? Eu estou assim encantada com as falas de todos vocês, mas especialmente com a fala, a última fala em relação à extensão universitária, né? Então a gente chama de extensão universitária aquelas ações, atividades que a universidade faz fora do seu próprio limite, do seu próprio muro, Extramuros. indo para a comunidade, né? Então, saindo daquela sua atividade de ensino, aprendizagem e pesquisa e indo levar algum tipo de entrega para a comunidade. E a fala da Flávia quanto às evidências científicas geradas na universidade, contribuindo para as políticas públicas, né? E porque essas duas falas me levaram a um outro desafio que a gente não consegue superar, que é o desafio de implementar tudo isto. Então, a universidade pesquisou, e aí eu queria também chamar a atenção de outras entidades privadas que também fazem pesquisa, não só a universidade, né? Outros grupos, então, para não focar apenas na universidade. O governo analisou e, baseado nessas evidências, criou a política pública, e isso já é muito complexo e difícil, mas depois disso tudo vai funcionar na prática, né? Vai conseguir ser implementado.
Então, na minha universidade, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, nós gostamos de ser chamados de a Federal da Saúde, porque todos os 16 cursos são voltados para a saúde. E, além de termos na nossa universidade reconhecidos pesquisadores e de termos como uma das metas entregar para a sociedade profissionais da saúde de qualidade a partir dos seus cursos de graduação e pós-graduação também. Investimos muito e temos nos desenvolvido na área dessa atividade junto com a comunidade, né? Essa chamada extensão universitária. Então, estender o fazer universitário para além, para ir para a comunidade, sair da nossa bolha, né? E é nesse espaço que eu penso que a gente também pode levar essa abordagem, né? Essa abordagem e levar um exemplo, porque eu acho que o que mais ensina é exemplo, né? A gente pode falar, escrever, mas assim o exemplo arrasta. O exemplo arrasta, né? Então, nesse sentido, eu gostei muito de ouvir falar, e a própria pesquisa agora, uma grande parte precisa demonstrar na sua proposta que vai ter um impacto na comunidade. Exato. Né? Isso é um divisor de águas, né? Isso é muito importante. Então, estava ouvindo vocês falarem, relatando duas experiências bem-sucedidas, né? E aí me levou a essa colocação. Dois elementos aqui. A Mel puxou o gancho da comunicação. A Mel é uma divulgadora científica. E uma das engrenagens do conceito de uma só saúde é comunicação, né? Comunicação em diversos níveis, né? Primeiro é fazer o letramento, né? A literacy, traduzir o conhecimento científico para a população, que é isso aqui que a gente está fazendo, né? A gente tem conceito, nós temos conceitos, e através de diversos formatos e modelos a gente consegue levar para o maior número possível de pessoas o conhecimento, né? E numa esfera, num nível anterior, é a comunicação que se dá entre as instituições, né? É o quanto que a comunicação ela é indispensável para os processos, né? E tem um eixo da comunicação em específico, que é a comunicação de risco e de crises, né? Que são dois elementos muito específicos, e agora a gente vê eles com uma projeção muito importante. Desde a pandemia, né? E agora, bem recentemente, durante as enchentes de 24, né? A Mel, ela faz muito bem isso, porque ela faz essa comunicação do risco e da crise através de divulgação científica, porque ela pega os dados, ela pega as informações e transforma eles de uma maneira palatável e acessível, né? Então, assim, é só para a gente também, para fechar o assunto da comunicação, do como que esse é um eixo que ele merece ser olhado com maior atenção em multiníveis. Tanto na educação, para as pessoas se educarem em saber como divulgar e compartilhar as informações que elas detêm, e também o outro lado é interpretar as informações de uma maneira correta, né? Driblando fake news, driblando a questão da desinformação e todas essas nuances que a gente está, hoje a nossa informação ela é completamente fragmentada, ela não parte mais de um lugar a outro, ele é muito fragmentado, e a gente vem percebendo cada vez mais que as informações legítimas, elas estão coabitando com desinformações, né? E de uma maneira muito equilibrada. Então, se a pessoa não tem um senso crítico, se ela não está formada para fazer essa leitura, isso tem um comprometimento muito grande na ordem das coisas, né? Muitas pessoas vão acreditar em coisas inverossímeis, e isso pode ser um grande problema, inclusive, de saúde pública, né? E no momento em que nós vivemos, praticamente todos nós estamos vulneráveis a sermos ludibriados, enganados com uma informação que parecia muito fidedigna,
com um formato muito convincente. Se não for na área que a gente conhece um pouco mais, a gente pode ser facilmente enganados, né? Perfeito. Mas também eu gostaria de salientar, quando a informação é fidedigna, essa parte da comunicação tão importante, né, que estava sendo colocado, checar se o que a gente comunicou foi entendido corretamente, porque a gente pode dizer uma coisa e a pessoa compreender completamente outra coisa. Não compreender exatamente o que a gente estava querendo dizer, né? E aí eu falo isso baseada na minha vivência e experiência com pacientes ou até com estudantes, porque eu penso que assim a gente aborda globalmente a questão de uma só saúde, né? Mas se a gente for reduzindo essa escala, reduzindo de tamanho, a gente vai chegar no indivíduo, né? Que também é importante, né? Então, assim, é um animal doente de cada vez, é um paciente doente de cada vez. Então, existe também um trabalho que é de formiguinha, e eu faço parte desse trabalho de formiguinha com a profissão como médica, né? Então, tem o coletivo, que é muito importante, mas cada parte desse coletivo, cada componente, né? Cada indivíduo conta, né? Sem dúvida. Eu queria contribuir no sentido de que, como veterinária oficial, que é assim que nós trabalhamos no serviço veterinário oficial, hoje estou em outra secretaria, mas toda a minha construção profissional em cima disso, a gente tem muitas capacitações para lidar com emergências sanitárias. E nesse contexto, a comunicação é extremamente importante. Então, assim, saber ter uma pessoa que vai fazer esta comunicação, de que é uma comunicação de risco, né? Para quem vai comunicar, como vai comunicar, não fazer fotografias, não fazer vídeos de ações que podem gerar entendimentos equivocados ou manifestar suas opiniões muitas vezes porque tu está agindo numa situação que é um pouco maior e que pode ter impactos muito importantes dentro daquela sociedade, do estado e do país muitas vezes. Então foi um desafio a gente explicar e pedir para as pessoas: não façam fotos, não façam vídeos, existe uma pessoa direcionada para dar entrevistas, porque os meios de comunicação muitas vezes estão na porta dos locais, abordando qualquer pessoa que está entrando ou saindo, né? Então pode parecer tentador, né? Chegar ali, vem um repórter, né? Então a gente pedia, então isso é uma construção também de uma comunicação eficaz e eficiente e que traz seriedade àquilo. Então, assim, a gente sabe o que está sendo comunicado. Fizemos notas técnicas também. As pessoas curiosas, o que está acontecendo, em que pé estão as coisas. Então, quando a gente tem focos de enfermidades assim dessa magnitude, as pessoas querem saber e têm o direito de saber. Então, assim, os órgãos emitem notas técnicas, né? Então, fica essa questão, assim, quando eu quero me informar, eu vou lá na fonte, vou nesses sites, nas redes sociais desses órgãos e procuro, porque ali vamos ter as informações, oficiais, né? Fontes oficiais, e aí dali tu vai poder usar e divulgar aquela informação. Então, a comunicação é essencial nesse momento. E também comunicar as coisas que a gente faz e que dão certo. Porque trabalhar saúde única, uma só saúde, é complexo, como a gente está vendo aqui nessa nossa conversa, né? A gente sabe colocar abrir todas essas caixinhas, colocar todo mundo dentro de uma caixa maior, como a Melanie colocou, discutindo assuntos em comum, é complexo. Então, assim, comunicar o que deu certo, o que a gente consegue fazer, né? E não só já tendo ultrapassado, então, as barreiras existentes. E nesse contexto, eu acho que a rede de saúde é extremamente relevante para o nosso estado e como exemplo para o país também. Porque ela conseguiu, a gente sabe muitas vezes quem são as pessoas, mas tu tendo uma rede, fica mais fácil tu chegar nessa pessoa assim, tudo bem, nós somos colegas da rede e tal, precisamos conversar. Isso vai encurtando caminhos, né? E a rede foi extremamente importante para a gente, mesmo sendo atores governamentais, trabalhando em secretarias de Estado, facilitou também a nossa aproximação para que a gente pudesse agir com melhor capacidade, né? Então, com certeza, ter essa rede e ter uma rede é muito uma só saúde. Sem dúvida, é uma excelente expressão, né? Eu acho que a gente tem aqui um assunto que
já nos encaminhando para o final, que é, de fato, a questão do desenvolvimento. Como é que a gente, né, enquanto sociedade, nesse contexto histórico no qual estamos, e que, como a gente estava falando, a questão da ancestralidade, talvez nossos ancestrais não tivessem, muito provavelmente, vivido algo como o que nós estamos vivendo agora, porque as nossas complexidades elas estão numa potência máxima, né, em todos os aspectos, né, de transformação do mundo, e muito dessa transformação, infelizmente, a partir de uma má interação nossa com o lugar onde a gente vive, e sabendo também que a gente não tem planeta B, nem plano B, é só aqui que nós temos como casa, né? E isso deixou de ser uma mera alusão ou alguma coisa subjetiva, teórica, de fato, e a gente tem sentido isso. Ou algo e que a era gente, para o futuro, né? Para exatamente. agora. A gente tem vivido isso, né? E eu confesso que eu não imaginava que fosse ser tão rápido, né? E realmente a escalada está muito acelerada. Mas a gente tem que pensar num horizonte de esperança, né? Porque, afinal de contas, se a gente se deu conta de que atuar em cooperação através da perspectiva de interface é um caminho possível de atalhos, de resoluções, enfim, de reparação de danos, será que a gente vai ter aí uma colheita frutífera se a gente continuar dessa forma, Mara? Eu penso que sim. Eu prefiro olhar para a metade cheia do copo, porque nós, seres humanos, também temos uma tendência a darmos mais atenção para notícias mais alarmantes, negativas, não é? Do que as boas notícias. Mas, se a gente prestar mais atenção, existe um contingente de pessoas que querem essas soluções, que querem esse desenvolvimento. Existe uma nova geração, né, também sendo educada num outro momento, e eu acho que percebendo com muito mais clareza do que nós os riscos do não cuidar do ambiente, não cuidar da saúde dos animais, não cuidar da saúde das pessoas, significa para a vida deles que desde a infância, né? E também existe algo que é muito bom, que é a voz que está sendo dada para os jovens, que quando não vou falar vocês, mas quando eu era mais jovem, acho que a gente não tinha essa voz tão ativa. É jovem há mais tempo, né? Sou jovem há mais tempo, mas mesmo as crianças têm mais voz agora. E eu acho que tudo isso é muito promissor, aumenta muito a nossa esperança de podermos trabalhar com todos os setores, não é? Então, a gente falou bastante nos setores governamentais, na academia, mas, na verdade, existem outros setores e todos estão envolvidos, inclusive nesses conceitos, né? A gente tem o conceito de uma só saúde, mas agora, quando falaste no planeta, o plano B ou planeta B, existe ainda o conceito da saúde planetária, que é uma outra caixa. Né? Então, se as pessoas precisam ter algumas caixas para se organizarem, para trabalhar, a gente não pode também abraçar tudo, não é? Tá ok, né? Mas desde que haja pontes. Eu acho que a receita para que a gente tenha um desenvolvimento e que esse desenvolvimento, né, seja equilibrado e mantido, ou para usar uma palavra agora, sustentável, né, que ele se mantenha não só para nossa geração, mas para as futuras gerações. Eu penso que a gente tem que sentar todos na mesa, criar pontes, ter muita compreensão, checar a comunicação, se aquilo que a pessoa ouviu eu dizer, ela entendeu exatamente o que eu queria dizer. Sim. E com isso, eu acho que terminaremos bem. E olharmos para
experiências históricas da humanidade em grandes crises e que a humanidade conseguiu superar. E foi sempre com cooperação, com redes e olhar com otimismo. Flávia, o que tu acha? A gente pode estabelecer algum ponto de equilíbrio da perspectiva essa, eventualmente, um pouco mais pragmática do poder público, da execução do trabalho, enfim, a partir de uma só saúde? Gustavo, eu creio que sim. Eu acho que a gente já vem fazendo, a gente já trabalhava na perspectiva de saúde única, às vezes sem saber que esse era o nome dessa abordagem. Então, agora sim, conseguindo dar este nome, isso deixa um pouco mais robusta essa possibilidade. Então, eu acredito que comunicando e trabalhos como esse que a gente está fazendo hoje aqui, né, numa linguagem mais despojada, menos técnica, trazendo experiências, tem uma abrangência maior ainda, mesmo para os nossos pares, que às vezes a gente fala e às vezes as pessoas não absorvem, porque é o teu colega, né, que está do teu lado, mas muitas vezes alguém assistindo o podcast, vendo outras pessoas falando, aquilo ali era uma coisa que um colega falou, mas agora eu vi aquele pessoal conversando e tal, então quanto mais a gente falar com os nossos pares também, mas dessa forma, eu acho que a gente vai consolidando a capacidade de trabalhar nessa perspectiva. É uma nova sabe? narrativa, né? Justo, a gente tem exemplos, eu já citei exemplos aqui, eu acho que a gripe aviária, ela é um prato cheio para a gente trabalhar uma só saúde, porque ela pega todos os aspectos de uma forma muito robusta, dá para fazer podcast só da gripe aviária. Comunicação da crise, são vários aspectos. Como é que a crise climática está influenciando, será que está influenciando na migração das aves, onde as aves estão ficando? Dos próprios mamíferos marinhos também. O que aconteceu com essa cepa que ficou tão virulenta de 2021 para cá? Tem tanta coisa interessante, assim, que ela é um case muito importante, assim, de uma só saúde. E lembrando, interrompendo só rapidamente, que ela também é uma das ameaças para a qual precisamos potencialmente se pensa que pode ser a próxima pandemia. Então, como que a gente vai lidar com tudo isso, né? E então, se a gente... Vejam só, lá em 2023, quando a problemática de fato chegou aqui no nosso país, o Ministério da Saúde colocou algumas determinações como ações, né? E assim, as secretarias da saúde tinham que saber dos casos que estavam acontecendo nos animais para poder fazer a investigação nos seres humanos que tinham contato com os animais. Como que isso ia se dar? Se há uma informação sensível do Serviço Veterinário Oficial. Não pode ser uma coisa assim, tem que ser uma forma de comunicação oficial. Estruturada. Então, o que a gente fez na época? Sentamos e estruturamos um fluxograma de compartilhamento de informações. Então, a gente tem isso já também com mais um fruto de trabalho e de uma só saúde entre as secretarias. Como é que eu vou comunicar que nós fizemos um atendimento lá no determinado município de uma suspeita, porque a Secretaria da Saúde tinha que entrar em contato com essas pessoas e fazer o rastreamento se alguém estava com sintomas ou não. E aí também se estabeleceu o reverso. Se alguém chegasse no sistema de saúde com sintomas respiratórios, fizesse toda aquela checagem, não era nenhuma das enfermidades usualmente que ocorrem em seres humanos, e entrou em contato com aves que tiveram mortalidade, por sua vez, contatariam o Serviço Veterinário Oficial para que o Serviço Veterinário Oficial pudesse ir na propriedade dessa pessoa investigar. E isso, de fato, aconteceu. Então, vejam, é possível fazer. É trabalhoso? Sim, não vamos dourar a pílula. É trabalhoso, mas é possível fazer. A gente tem bons exemplos. Então, eu sou como a Mara, eu vejo o meio copo cheio, não o meio copo vazio. Acho que a gente tem caminhos a trilhar, tem mais elos a fortalecer, mas a gente sim tá num bom caminho. Realmente, desafios diferentes, a gente tem que se forçar a caminhar de uma maneira diferente, não é? Bom, nós terminamos. Infelizmente, Mara, eu queria agradecer muito a tua participação. Tão rápido. Muito. A gente está conversando aqui há 1h15. Muitíssimo obrigado, de verdade. Flávia, muito obrigado também por ter estado aqui com a gente. Foi muito legal. Mel, muito obrigado por essa parceria. Eu queria dizer que todos os nossos programas vão estar disponíveis no nosso Spotify e vocês podem acompanhar
todos os cortes desse programa, novidades no @rstilfiocruz. Queria agradecer a ProHub, a Famecos e a PUC. E muitíssimo obrigado. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Até!